Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começar nosso relato, deixe aqui nos comentários de onde você está nos ouvindo. A cheia de 2021 foi a pior em 40 anos no trecho do rio Cuiabá que margeia o município de Barão de Melgaço. As águas subiram 11 metros acima do nível normal, engolindo ruas, quintais, o cemitério municipal, cujos túmulos ficaram submersos por 3 semanas, e parte da área hospitalar que havia sido construída nos anos 1990 com a aprovação otimista de quem achava que aquele ponto estava suficientemente acima da linha de cheia histórica. Havia sido um erro de avaliação que a água corrigiu com aquela brutalidade imparcial que a natureza usa para corrigir os erros de quem subestima o que ela é capaz. Doutora Camila Fonseca chegou a Barão de Melgaço 2 semanas depois que as águas baixaram, como parte de uma equipe de saúde mental enviada pelo Estado para atender as comunidades ribeirinhas atingidas. Tinha 36 anos, especialização em trauma psicológico por exposição a desastres, e aquela disposição específica de profissionais de saúde mental em campo que é a combinação de empatia real com distância funcional. A capacidade de ouvir histórias de sofrimento intenso sem ser consumida por elas, que é a diferença entre ajudar e afogar junto. Os relatos que colheu nas primeiras semanas eram os relatos esperados de pós-desastre: perda material, deslocamento, luto por animais e por móveis e por memórias contidas em objetos que a água levou. Havia trauma, havia depressão situacional, havia o esgotamento de semanas de luta contra a água e depois de limpeza do que a água havia deixado. Camila ouvia, documentava, encaminhava. Era trabalho pesado e necessário e ela sabia fazer. Mas havia um conjunto de relatos que não se encaixava nos protocolos de trauma por desastre natural, e que se repetia com frequência suficiente para chamar atenção. A primeira vez que ouviu foi de uma mulher de 52 anos chamada Generosa, que havia passado a cheia num abrigo mas cujo marido havia ficado na casa tentando salvar o que podia e havia precisado ser resgatado de bote depois de 3 dias ilhado no 2º andar. O marido se chamava Benedito, tinha 60 anos, e quando Camila o atendeu, ele havia dormido mal nas últimas 2 semanas desde que as águas baixaram e havia voltado para casa. Acordava de madrugada, dizia ele, com um som. Camila perguntou que som. Ele levou um momento antes de responder. Som de gente falando debaixo d'água, disse ele. Você sabe como é, quando mergulha e tem barulho lá embaixo, fica abafado, fica distorcido. É assim. Mas é gente. Eu ouço palavra. Não entendo o que fala. Mas é palavra. Camila registrou como alucinação auditiva pós-trauma e recomendou acompanhamento. Na semana seguinte, uma adolescente de 16 anos, Carolina,
que havia passado a cheia com a família num ponto elevado, mas cuja casa havia sido completamente inundada e cuja coleção de livros e cadernos havia sido perdida. Disse que havia acordado 2 noites seguidas com o mesmo som. Camila perguntou que som. Carolina não respondeu imediatamente. Disse: a senhora já atendeu alguém que falou de um som debaixo d'água? Camila pediu que ela descrevesse sem saber se os outros haviam descrito. Carolina descreveu vozes abafadas, distorcidas, como de pessoas falando de dentro da água, com o ritmo de palavras, mas sem as palavras em si sendo identificáveis. Na terceira semana, Camila havia coletado 11 relatos do mesmo fenômeno. 11 pessoas diferentes, em diferentes partes do município, que acordavam de madrugada com o som de vozes abafadas vindas de debaixo da terra, de onde as águas haviam estado, de onde o rio havia passado e recuado. Pessoas que não haviam falado entre si sobre isso, que haviam guardado o relato com aquele pudor específico de quem acha que vai ser achado louco, e que ao ser perguntadas por Camila com a formulação certa, sem sugestão, apenas abrindo espaço, deixavam sair a coisa que estava represada. Camila tomou a decisão que nenhum protocolo de saúde mental em campo havia previsto e que ela tomou pela razão simples de que era pesquisadora antes de ser protocolo. Na 12ª noite depois que as águas baixaram, ela foi até a margem do rio e ficou acordada até as 3 da manhã, ouvindo. A margem havia baixado 8 metros desde o pico da cheia. O leito de terra úmida entre a linha de água atual e a linha de vegetação permanente era um terreno de transição coberto pela lama fina que o rio deixa ao recuar, uma lama cinza escura, quase preta, que cheirava a mineral, a fundo de rio, a coisas que ficaram submersas por semanas. Camila ficou sentada num troco na beira da vegetação, com o gravador ligado, ouvindo o rio, ouvindo a noite. Às 2h43, ouviu. Vinha da lama, não do rio em si, mas da faixa de terra úmida entre ela e a água. Era exatamente como os 11 haviam descrito, abafado, distorcido, com o ritmo e a cadência de fala humana, mas sem as palavras sendo identificáveis, como ouvir uma conversa do outro lado de uma parede de água. Era contínuo, não intermitente, não em rajadas, mas contínuo, como uma conversa que estava acontecendo há muito tempo e que havia apenas ficado fora do alcance auditivo e agora estava dentro. Camila ficou imóvel, o gravador apontado para a lama, ouvindo. E então, aos poucos, como quando seus olhos se ajustam ao escuro e começam a ver contornos que antes eram escuridão uniforme, ela começou a distinguir algo dentro do som. Não palavras. Algo anterior a palavras. Nomes. A cadência específica de nomes sendo pronunciados, aquela inflexão que os nomes próprios têm, a forma como sobem no meio e descem no final. Ela ouvia nomes. Ficou até as 4 da manhã. Voltou para o alojamento. De manhã, revisou o gravador.
O gravador havia capturado o rio, o vento, os sapos, o tecido sonoro da noite. Não havia capturado as vozes. Não havia capturado os nomes. Ela consultou o registro municipal de afogamentos naquele trecho do rio ao longo das últimas décadas. Havia 27 registros desde 1979. Pediu à cartorária que lesse os nomes em voz alta enquanto ela escutava. Ao ouvir o 15º nome, Feliciano Ramos, afogado em 1994, sentiu aquela sensação física e inequívoca de reconhecimento. Aquela era uma das sílabas que havia distinguido nas vozes da lama na noite anterior. Não era certeza científica. Era o tipo de certeza que existe antes da ciência e que a ciência depois nunca consegue completamente conter. Camila concluiu o trabalho de campo e voltou para Cuiabá. Escreveu o relatório técnico com os 11 casos de alucinação auditiva pós-trauma, com as recomendações de acompanhamento adequadas, com a linguagem correta e o enquadramento correto dentro dos protocolos existentes. Era o relatório certo. Era o relatório que ela precisava escrever. Mas guardou o arquivo de áudio da noite na margem, o arquivo sem as vozes, numa pasta no computador que ela abre às vezes, em noites quietas, e ouve. Ouve o rio, e o vento, e os sapos, e o silêncio entre eles. E às vezes, nesse silêncio, no espaço onde o gravador não capturou o que estava lá, ela ainda consegue ouvir, com a memória do ouvido que é mais precisa que qualquer gravação, os nomes sendo pronunciados por algo que havia ficado no fundo do rio por tempo demais e que, quando as águas subiram e cobriram a terra dos vivos, havia aproveitado para dizer o que havia guardado por décadas sem ser ouvido.